temos agora uma situação-problema, né, para a gente pensar o que a gente pode fazer, o que pode desenvolver. Acompanhem comigo. Então, as regiões Norte e Centro-Oeste estão marcadas pelo recente processo de ocupação e integração do território nacional, oriundo de uma forte expansão e desenvolvimento das fronteiras agrícolas. Nesse contexto, nós planejamos um debate, né? Vamos pensar que nós somos professores lá da educação básica e vamos pensar num debate sobre as consequências do desenvolvimento agrícola, em que os alunos devem pensar em propostas de desenvolvimento pautadas em dois viés, né? Que são contraditórios aí: o economicista e o preservacionismo ecológico. Então, questionamentos. Quais seriam os recursos didáticos adequados para a promoção desse debate? Como apresentar o conflito, desenvolvimento versus degradação de maneira clara e que permita um embate sobre a temática? Então, a gente vai pensar em como desenvolver e como evitar a degradação ambiental. Primeiramente, a gente tem que entender essas duas correntes. Então, tem a corrente do preservacionismo, que está ligada à proteção da natureza e aponta que o homem, como ele é o causador do desequilíbrio e visa a integridade total do ambiente, principalmente em áreas de perda de biodiversidade com risco de extinção. Então, aqui é preservar, né? Então, não é desenvolvimento econômico a qualquer custo. Já o conservacionismo defende o uso racional dos seus recursos e o manejo correto do meio ambiente. Então, a conservação ela pode ser entendida como uma administração dos recursos naturais a fim de se obter o benefício máximo por um período de tempo estável sem comprometer o ecossistema. Então, eu posso usar aqui, né, até ver onde dá, o que dá para produzir, o que dá para fazer, né? Então, são duas ideias diferentes aí. O que a gente pode usar, né? Índices e mapas de desmatamento do INPE, né? Então pode ser encontrado no site do INPE mesmo. Também podemos usar reportagens sobre o aumento do desmatamento. Isso aqui é bem fácil da gente localizar, né? E também as suas implicações, então fazer esse tipo de reflexão. E também podemos trabalhar com documentários, porque eles podem servir para base de discussão dos nossos alunos. Aí a gente tem que planejar as regras do debate, né, para que ele possa fluir de uma maneira melhor, né, que aconteça de maneira respeitosa também. E aí, dois grupos, a gente divide em dois grupos, né? Um que vai ser a favor do desenvolvimento econômico e outro que vai ser a favor da preservação dos biomas. Uma outra possibilidade é um julgamento, né? A gente pensar numa situação hipotética de um proprietário rural que excedeu a área plantada permitida pelo Código Florestal, principalmente no novo código, né? Dá pra gente pensar nessa outra sugestão também. E após o debate, resgatar as opiniões apontadas, realizando um fechamento das discussões, recordando os conceitos já trabalhados, né? Então, o debate é uma atividade bem legal de ser desenvolvida, principalmente com os alunos do ensino médio, né? Porque eles já têm essa... não que os do fundamental não tenham, porque eu tenho observado os do fundamental também, né? Com ótimos argumentos, assim, uma questão mais crítica mesmo, que é super legal, né? Mas no ensino médio, essa questão de debate, ela pode ser mais significativa, né? Então, eles podem fazer pesquisas prévias também, além do material disponibilizado pelo professor, para que eles façam esse contraponto, né? O que cada um tem de positivo, de negativo, né? E façam esse debate aí. E eles mesmos podem decidir, né? Qual que foi ali a melhor situação, a melhor resposta, né? Ou qual corrente ali poderia, né, ser escolhida como vencedora neste debate. Então, estamos chegando, né, ao final da nossa aula. Se você tiver alguma dúvida, né, você pode enviar a sua contribuição também. Os nossos tutores, né, estão à disposição. Antes de me despedir dessa segunda aula, né, de Geografia do Brasil, eu gostaria de fazer um momento, né, de revisão de conteúdos, né, porque eu sou uma professora que fala bastante, né, acho que você já percebeu, os conteúdos também, né, são muitos, principalmente quando a gente vai falar da questão regional, porque o nosso país é um país que apresenta características tão distintas, né, tão diversas, e dá pra gente falar muito, muito, muito sobre cada uma dessas regiões, mas, né, então eu acho interessante a gente, como a gente não consegue, eu acho importante a gente fazer uma revisão do que estudamos na aula de hoje. Então acompanhe comigo. Na aula de hoje, então, a gente aprendeu, né, compreendeu, construiu
o conceito, né, ou a categoria geográfica de análise espacial, região, e também a categoria, né, também consequentemente o conceito de regionalização. Então, né, se você ainda não entendeu, né, vamos revisar lá. Regionalizar é dividir um território a partir de áreas que apresentam características em comum, né? Então eu pego lá, depende da característica que eu vou analisar, depende do meu objetivo, então eu vou fazer a separação desse território em partes, né, que apresentam essa mesma característica e consequentemente acaba, né, se distinguindo de uma outra região que apresenta características diferentes. Então, isso que é regionalizar. Espero que você tenha entendido. Voltando lá para o nosso slide. Então, você também conheceu a regionalização a partir dos elementos das características naturais, que é a regionalização dos domínios morfoclimáticos, que vai utilizar, então, né, a questão do clima, a questão da vegetação, a questão do relevo, do tipo de solo e até mesmo da hidrografia, né? Também identificou na aula de hoje quais são as sub-regiões do Nordeste. Então, a gente falou lá, né, do meio norte, do sertão, do agreste e da zona da mata e dos domínios morfoclimáticos, o amazônico, o cerrado, os mares de morros, a caatinga, as araucárias, as pradarias e as faixas de transição, né? Também verificou como o processo de industrialização acabou contribuindo para o crescimento urbano tanto das regiões sul quanto da região sudeste, né? Então, pensando principalmente na questão da crise, né, externa, né, internacional, acabou favorecendo o desenvolvimento da indústria nacional para o abastecimento interno, principalmente, né? Também na aula de hoje, a gente analisou os projetos de desenvolvimento da região norte, né? Então falamos da Sudam, falamos do Plano de Integração Nacional e também conhecemos a Zona Franca de Manaus, né? Pensando na questão do desenvolvimento industrial na região, né? Pensando aqui na Zona Franca, com isenção ou redução de impostos, né? A questão de incentivos mesmo estatais para que empresários vão para a região, para que essa região possa ser mais desenvolvida. E na aula de hoje também, você reconheceu as principais atividades econômicas que são realizadas aí no Centro-Oeste, né? Então, a gente tem principalmente a atividade agropecuária, então, criação de gado, né? E a criação também de atividades agrícolas sendo desenvolvidas na região. Então, principalmente a produção de soja, né? A soja vai ser o principal produto produzido aí na região Centro-Oeste, né? Para fechar a nossa aula, né, o que eu gostaria de revisar? Então, a região é uma das categorias de análise da geografia, né? Que ora, né, teve a sua importância, outra hora, né, em outros momentos foi pensado como não ter tanta relevância dentro dos estudos geográficos, mas o que a gente observa, né, nos dias atuais é que ela se faz ainda presente. Ela nos auxilia, né, a compreender as diferenças e as semelhanças entre um mesmo território. Pode ser feita, né, a regionalização a partir de diferentes critérios e vai depender do meu objetivo. Então, eu posso fazer uma regionalização a partir de elementos naturais, ou a partir de elementos culturais, ou de elementos sociais, econômicos, ou eu posso agrupar mais de uma dessa característica para que eu possa fazer também essa configuração territorial e regionalizar. E aí, né, o nosso país, principalmente por apresentar um grande território e grande quantidade de características, é possível que a gente faça aí diversas maneiras de regionalizar o nosso território. Então, partindo, né, das geoeconômicas pelo Pedro Pintas, a questão dos domínios morfoclimáticos, ou ainda da regionalização do IBGE em 5 grandes regiões, que é a que a gente mais observa nos materiais, porque ela é utilizada para os dados estatísticos sobre o nosso país. Foi um prazer estar com você, dividir os meus conhecimentos aí dentro da geografia do Brasil. Espero que você tenha gostado. Um ótimo desejo, né, para você, ótimos estudos, um abraço e até a nossa próxima aula.